Mas essa noite nós temos uma bênção tão grande quanto, que é a presença do pastor Roberto conosco, sua esposa, Évila. Fica de pé, Roberto e a Évila. Aleluia, o Davi. Vamos dar uma salva de palmas para o pastor Roberto, irmãos? Glória a Deus. Forte esse aplauso ao servo do Senhor em Cristo. Pastor Roberto e eu já andamos juntos há muitos anos. Quantos conhecem o pastor Roberto? Levanta a mão, dá glória a Deus. Quem não conhece ainda? Fica a mão levantada. Quem não conhece, fala assim, eu. Muita gente que não te conhece, viu, Roberto? Mas é um discípulo de vida no Espírito. E ele vai compartilhar a palavra conosco hoje. Vem cá, Roberto. Roberto é muito ungido por Deus na palavra, nessa visão de fé. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco hoje. Em nome de Jesus. Levanta sua mão para cá, fala assim para ele: bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Não muda nada, né? Glória a Deus. Oh. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Quantos são felizes com Jesus? Diga amém. Glória a Deus. Para mim é muita alegria estar aqui com os irmãos. Eu creio que o Senhor sabe de todas as coisas e creio que Ele marcou esse dia para estarmos aqui. Amém? Quem crê nisso? Porque Deus controla todas as coisas. Nada, por mais que você pense que alguma coisa fugiu do controle de Deus, pode ter fugido do meu controle e do seu, mas do controle de Deus nada foge. Amém? Nada. Todas as coisas estão debaixo da mão e do controle do nosso Deus. Amém? E há umas coisas no meu coração que Deus tem colocado muito forte nesses últimos meses, talvez no último ano, sobre algumas coisas que nós estamos vivendo ao longo dos anos, falando e ouvindo, e muitas vezes percebemos a igreja de um modo geral, não estou falando da igreja Ouvir e Crer de Goiânia, mas de um modo geral nós percebemos a igreja de uma maneira que ela está assim muito voltada para certas coisas, e nem sempre, ou talvez essas coisas não sejam as coisas que realmente nós precisamos voltar o nosso coração para elas. E quando o pastor Heber ministrou lá em Montes Belos, nesse final de semana do feriado, na verdade não no final de semana, mas na segunda, na terça de manhã e terça à noite, ou segunda de manhã e terça à noite, e ele estava falando sobre os processos da vida cristã, e pegou ali em Gênesis, no capítulo 2, ali, na criação do homem, os processos da vida cristã, e o primeiro passo desse processo, ou o primeiro processo de Deus na vida cristã é o novo nascimento. Quem já nasceu de novo, diga glória a Deus. Diga assim comigo: eu nasci de novo. Como é bom poder dizer isso, né? Eu nasci de novo. Como é bom saber que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito bom poder falar isso. E o segundo processo é ser batizado nas águas, depois ser batizado no Espírito Santo, ser mergulhado. Primeiro você recebe o Espírito, depois você mergulha no Espírito, e depois você é ser conduzido pelo Espírito Santo. E ele estava falando que praticamente poderia se resumir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, e depois Apocalipse 21 e 22. Porque todo o processo, todo o plano, todo o projeto de Deus está ali. A criação do homem como imagem e semelhança sua, para uma comunhão viva, para um relacionamento pessoal, para que nós participemos da vida dele em nós, e depois para que vivamos eternamente com ele. Esse é o plano total de Deus. Ele então falou isso, que poderia então deixar Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, e então encerraria-se tudo. Está ali. E é verdade. Só que nós estamos no meio de uma jornada. É como quando o povo saiu do Egito, e o povo então tinha
meta, eles tinham um alvo, um destino, mas eles tinham entre a saída do Egito, aqueles que saíram, que foram libertos, eram escravos, mas foram livres ali por Deus através de Moisés, foram libertos e eles tinham um alvo, uma meta, que era chegar numa terra que Deus havia preparado para eles. Porém, entre a saída do Egito e a entrada nessa terra, eles tinham um meio que eles tinham que passar, que era o deserto. E eu quero te dizer uma coisa, quando Jesus foi para a cruz, quando você vê ali no João capítulo, ele vai no capítulo 12, no capítulo 13, 14, 15, 16, chega um momento no capítulo 14 que ele fala assim, olha, eu vou preparar-vos um lugar. Você pode ter certeza de uma coisa, meu querido irmão, Jesus já preparou um lugar para mim e para você. Quando você nasceu de novo e você encontrou Jesus, saiba de uma coisa, tem um lugar preparado para você que Ele mesmo preparou. Ele foi para a cruz preparar aquele lugar. Porém, nós temos uma jornada, assim como o povo sai do Egito, tem um destino que é a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, mas entre a terra do Egito, a terra de escravidão, onde o povo sofria como escravo, onde o povo era aprisionado e servia debaixo de uma escravidão, até chegar à terra prometida, a Canaã de Deus, até chegar naquele lugar, tinha um meio que o povo tinha que viver. E infelizmente muitos naquele meio se perderam. Muitos naquele meio ficaram, muitos naquele meio morreram no deserto, muitos, não foram poucos. Na verdade, dos que saíram do Egito, dos homens adultos que saíram do Egito, dos que eram contados, somente 2 conseguiram atravessar aquela jornada e chegar na terra prometida. A Bíblia diz que saíram 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Desses 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, apenas 2 dos quais saíram do Egito, conseguiram entrar na terra que Deus havia prometido. Os outros ficaram no meio da jornada. E hoje, se tem uma coisa que tira um pouco, que me preocupa um pouco, que tira um pouco assim, literalmente tira meu sono às vezes, não é porque às vezes você não está bem financeiramente. E hoje, o que às vezes tira um pouco o meu sono, e é literal, outro dia eu fiquei me revirando na cama, para lá e para cá, para lá e para cá, não conseguia dormir, pensando em algumas coisas na igreja. E o que tira meu sono, e o que tirou meu sono, não é o fato de você não ter hoje uma vida financeira boa. O que tira meu sono, às vezes, não é o fato de pensar que você está sendo atribulado na sua família. O que tira meu sono, às vezes, não é o fato de pensar que você está sofrendo algumas derrotas, alguns fracassos em alguma área da sua vida. O que tira meu sono, às vezes, é pensar que Jesus disse que são poucos os que acertam com aquele caminho. Não são muitos. Nós falamos para a cidade inteira, nós proclamamos o Evangelho e queremos que a cidade inteira ouça, e nós anunciamos Goiânia para Cristo, e anunciamos o Brasil para Cristo, e é verdade, nós devemos fazer isso, porque Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, mas meu irmão e minha irmã, Jesus disse que a porta era estreita, o caminho era apertado, e eram poucos os que iam acertar com ela. E hoje nós olhamos e a grande maioria da igreja se perdeu nesse caminho, e ela não está andando nesse caminho que Jesus estabeleceu. E por isso Jesus tem razão, Ele sempre tem. Ele disse, espaçoso é o caminho, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que acertam com Ele. Mas Ele disse que apertada é a porta, estreita é o caminho, e são poucos. E deixa eu te dizer uma coisa, isso deve nos preocupar, porque se são poucos, nós devemos ter o entendimento e ter o coração e a revelação de como é que se faz parte desses poucos. E quando nós chegamos no Apocalipse capítulo 21 e 22, novos céus, nova terra, lá está a árvore da vida, lá está o propósito final de Deus, lá está o que Deus preparou. Porém, no capítulo 20, há uma limpeza.
No capítulo 20, há uma purificação, há uma limpeza. Deus faz uma limpeza antes de trazer novos céus e nova terra. Deus tira o diabo da terra, Deus elimina completamente os demônios, Deus elimina completamente o diabo. A Bíblia diz que Deus então pega o diabo e o lança no lago do fogo de enxofre, e ali ele vai ser atormentado para sempre. Mas Deus não somente pega o diabo, Deus também pega a raça humana que não acertou com esse caminho e também os limpa do seu caminho. Não é somente o diabo que vai para lá. Nós hoje falamos de um Deus da graça, e é verdade, é o Deus da graça. É o Deus do amor, é o Deus que te aceita, te ama como você é. E é o Deus que te aceita novamente, independente das suas quedas. Mas se você tem um coração voltado para Deus, Ele é um Deus que te aceita novamente. Mas só que quando nós encontramos no capítulo 20, Ele vai fazer uma limpeza antes de estabelecer novos céus e nova terra. Vai haver uma limpeza. A Bíblia diz que Ele elimina então o diabo e os seus anjos, o lança no lago de fogo e enxofre, e ali eles vão ser atormentados para sempre. Mas também a Bíblia diz, logo em seguida: vi também armado no céu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Querido, um dia eu vi essa passagem de Apocalipse 20, desse trono, e me deu muito medo, porque a gente não para pensar. A gente não para pensar. A Bíblia diz: vi armado no céu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, o juiz. Aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra. A nossa mente não consegue imaginar isso, mas se a gente puder pensar num desenho animado, talvez a gente consiga imaginar, porque através do desenho animado você faz de tudo. Mas imagine você, e a Bíblia diz que todo joelho vai comparecer diante desse trono, toda língua confessará que Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará e todos estarão ali. E diz a Bíblia que o inferno deu os mortos que lá havia, o mar deu os mortos que lá havia, todos os mortos que haviam em todos os lugares, em todos os tempos, todos os homens que não foram achados escritos no livro da vida, todos eles foram postos diante do trono. Não é que eles se apresentaram, eles foram postos. Não é que eles decidiram de lá onde eles estavam, vamos lá no trono. Não, eles foram trazidos, eles foram colocados diante do trono. E é interessante, se você puder imaginar como num desenho animado, imagine você sendo levado para aquele trono. Não é que você quer ir. Isso é o que me assusta hoje, porque boa parte da igreja tem se esquecido do caminho de Deus, e tem amado mais as coisas do mundo, e desejado muito mais as coisas do mundo, pelas quais Jesus não morreu por elas. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não morreu por algumas coisas que você tanto deseja. Jesus não morreu por isso não. Por mais que Ele seja um Pai gracioso, Jesus disse: olha, se vós que sois maus dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará coisas boas. Não é que Deus não pode dar, Deus é Pai, e Ele é muito melhor do que nós. Porém, tem pessoas que têm colocado a sua vida no Evangelho, buscando coisas que Jesus não morreu por elas. Mas imagine você sendo levado para esse trono. Um dia eu fechei meus olhos e comecei a imaginar nisso, e me deu um desespero aqui dentro. Fiquei angustiado, agoniado, me ajoelhei no chão e falei: Deus, me perdoa, Senhor, misericórdia da minha vida. Porque, irmãos, imagine você sendo levado para esse trono, e por mais que você não queira, não tem jeito, você vai ser colocado lá. As pessoas que não estiverem inscritas no livro da vida vão ser colocadas lá. Imagine então, se isso aconteça com você, querido, então você está sendo levado para aquele lugar, e não há como não ir. E de repente, nessa trajetória de se achegar até diante daquele trono do juízo, e aquele trono de limpeza, então cruza com você, fugindo da presença daquele que está sentado sobre o trono, cruza com você nada mais, nada menos do que o céu e a terra, que estão fugindo da presença dEle.
Pensa nisso. Pensa nisso. Interessante que Jesus disse que a porta é estreita. Irmãos, passar numa porta estreita não é tão difícil. Você passa, rasga a camisa se for preciso, assim apertado, murcha a barriga, dá um jeito, aperta, arranha o peito assim, você entra. O problema é que depois que você passa, o caminho é apertado, não tem jeito de você fazer assim, ó. Porque se desse para passar, se fosse só a porta era bom, a gente, né, era menos difícil, porque você, ainda que você desse uma arranhada assim no seu corpo, você entrava naquela porta, e depois se você pudesse ajeitar do outro lado e andar tranquilo, mas não pode. E sabe o que eu tenho visto, irmãos? Por isso que eu disse que o que me preocupa hoje, não é porque você não tem um carro novo ainda, nem a sua casa própria, não é porque você talvez não tenha a cura completa no seu corpo, vivendo ela plenamente. O que me preocupa hoje não é muito isso, o que me preocupa é que muitos que estão dentro das igrejas vão estar diante daquele trono naquele dia. Isso é o que me preocupa. As pessoas hoje, há um anúncio, há um evangelho errado, há um evangelho que está sendo pregado nas televisões, pregado nas igrejas, pregado em todos os lugares. Venha para Jesus para você ter uma casa nova, um carro novo, venha para Jesus para você ter uma família abençoada, venha para Jesus para isso. Mas meu irmão, quando Deus enviou, ou quando Deus projetou, ou quando Deus examinou dentro de si a necessidade de enviar Jesus, não era porque você não tinha carro novo, não era porque você não tinha casa própria, não era porque você não tinha uma família abençoada, não era porque você não tinha saúde. Quando Deus pensou em enviar Jesus Cristo, e quando Deus decidiu enviar Jesus Cristo, não foi por causa disso, não foi por não ter recursos. Irmãos, se fosse para que você tivesse casa nova, carro novo, família boa, tem muitas pessoas que eu conheço que não precisam de Jesus então, se foi para isso. Conheço pessoas que têm carros bons, casas boas, muito dinheiro, famílias ajustadas, povo bom, povo que vive bem. Jesus não morreu por isso. Por isso que Paulo disse assim: pensa nas coisas do céu, busquem as coisas do céu onde Cristo vive, e não as que são aqui da terra. Mas hoje, grande parte da igreja buscam a Deus porque querem um carro novo, e eles, olha, tem umas coisas que já me cansam. A gente vê nos vídeos dos carros, presente de Deus, me cansa. Não que Deus não dê carro de presente, não é isso. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E as pessoas agora veem lá, presente de Deus, aí o outro corre para a igreja, quer um presente de Deus. E fala para o outro: irmão, está me cansando de ouvir testemunhos de que ele foi próspero, de que ele abençoou, de que ele ficou rico, de que ele comprou isso, comprou aquilo. Eu estou cansado disso. Eu quero saber é quem está cheio do Espírito Santo, quem está com a sua lâmpada cheia, pronta para subir. Aí as pessoas hoje estão com o coração, e a maioria está voltada para as coisas da terra. E Jesus e Paulo disse: não pensem nas coisas da terra. E Jesus disse: não ajuntem tesouros na terra. E Jesus disse: ajuntem tesouros no céu. E aí nós estamos buscando a Deus madrugadas, buscando a Deus tarde da noite, fazendo tantas coisas, porque nós queremos as coisas da terra. Deixa eu te dizer uma notícia, meu irmão: essas coisas desse mundo, esse mundo inteiro jaz no maligno. Aqui não é o seu lugar. O seu lugar é outro. Aqui não é o seu lugar. Mas nós estamos tão apegados, querendo mais e querendo mais. Quer que eu te fale uma coisa, meu irmão? Tem vezes que a gente diz aqui no púlpito dessa igreja, ou em outros lugares, a gente fala assim: tomara que Jesus volte hoje. Algumas pessoas nas cadeiras dizem: está amarrado. Sabe por quê? Querem o carro e querem colocar lá presente de Deus. Eu quero saber se tem vida eterna aí dentro como presente de Deus. Carros são entulhos que vão ficar nesse mundo. Casas vão ficar nesse mundo. E esse mundo não é nosso lugar. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa.
Se a gente pega Gênesis 1, Gênesis 2, Apocalipse 21, 22, no 20 tem a limpeza. O processo de Deus, pastor, vai continuar depois da limpeza. Todos os maus da terra, todos os que andaram no caminho largo, todos eles serão lançados no lago do fogo, juntamente com o diabo e seus anjos. E aí então começa-se novo céu e nova terra, céu e terra novo, cheio de gente que tem a vida eterna, a mesma vida do Pai, as mesmas coisas que o Pai quer, Ele quer, as mesmas coisas que o Pai sonha, Ele sonha. Ele não desejou essas coisas daqui. Sabe por que Jesus morreu, irmão? Sabe por que o Pai mandou Jesus? Não foi para melhorar a sua vida, não. Ainda que, claro, a nossa fé e o andar com Deus. A Bíblia diz, irmãos, eu não estou anulando isso. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Eu quero comer o melhor da terra, eu quero viver o melhor dessa terra. Mas eu quero te dizer uma coisa, esse não é o meu objetivo de vida cristã. O meu objetivo de vida cristã são as coisas do alto. São as coisas onde Cristo vive. E é lá que o nosso coração tem que estar, não aqui na terra. Sabe por que Deus mandou Jesus, irmão? Não foi porque não tinha camelo para o povo andar na época. Tinha gente que andava de camelo, de mula. Eram os veículos da época, né? Eram os Civics da época e os tantos outros que a gente fica hoje cobiçando. Mas eles tinham. Quando Deus enviou Jesus para morrer, deixa eu te dizer uma coisa, diante dos olhos de Deus estão o passado, o presente e o futuro, e Deus então consegue ver como se fosse em um só momento, desde o seu nascimento até o fim da sua vida. E Deus então, antes de mandar Jesus à terra, Deus olhava e o homem nascia, caminhava na terra e caminhava e ia ao inferno. Deus via outro nascer, caminhando e ia ao inferno, e Deus olhou toda essa trajetória, e aquilo ali cortou o coração de Deus, porque você e eu, irmão, somos a imagem e semelhança de Deus, recebemos o sopro de vida de Deus, éramos a melhor criação dele, parecidos com ele, a imagem dele, e ele olhava aquilo, e era um grande caminho, indo ao inferno, era uma grande estrada, indo ao inferno. Então, Deus enviou Jesus Cristo, e por mais que os homens tentassem sair daquele caminho, e chegar a Deus, eles não podiam, porque tinham um escrito de dívida, eles eram escravos do pecado, eles eram escravizados, porque eles foram vendidos, nós fomos vendidos à escravidão, nós fomos entregues à escravidão do pecado, e nós não teríamos força, e não temos força nenhuma em nós mesmos, para nos livrar do pecado. Então o salário do pecado é a morte, e todos os homens estavam indo para a morte, para a morte, para a morte. E aí então a Bíblia diz que Deus, olhando essa situação, amou-nos de tal maneira, que chamou Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Ele nos deu Jesus, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça nesse caminho, mas entre por um novo caminho, apertado, estreito, mas um caminho que conduz à vida eterna. Agora hoje o evangelho está muito pobre. Nós estamos dizendo que Jesus morreu por causa da minha casa, que Jesus morreu por causa do meu carro, que Jesus morreu por causa da minha saúde, que Jesus morreu por causa da minha família, que Jesus morreu para me ter boas vidas nessa terra. Não, Jesus morreu para te livrar de uma condenação eterna, meu irmão. Você não tinha condição de se livrar por si só. E quero te dizer uma coisa, comprar um carro você pode comprar sem Deus, comprar uma casa você pode comprar sem Deus, ter uma família boa você pode ter sem Deus, através de psicólogo e ajuda de tanta gente. Mas eu quero te dizer uma coisa, salvação você não pode ter sem Deus, e é isso que você não tinha condição de fazer, e foi isso que Ele fez por você. Foi isso que Ele fez. Casa você pode, carro você pode, família você pode, você busca ajuda, paga psicólogo, paga não sei o que, paga, como é que chama aquelas mulheres que vai lá, tem até programa de televisão aqui, cuidar de menino? Hã? Não, aquela lá que é famosa inclusive, Super Nani. Mas sabe o que o homem não podia? O homem não podia chegar a Deus. E aí Deus então chama Jesus e diz: Jesus, eu preciso te enviar à terra. Eu vou te enviar à terra. E aí então Jesus veio, e sabe o que Ele fez? A Bíblia diz que Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, as quais nos eram prejudicial, e a Bíblia diz que Ele removeu inteiramente, encravou na cruz,
e nós hoje somos livres, irmãos. Agora, Paulo diz assim: por quê? Se Deus te chamou para a liberdade, não vos submetam de novo a essas coisas do mundo, a jugo de escravidão. Você foi livre. Uma das coisas que me preocupa hoje é isso, é que o evangelho está muito pobre. O evangelho se resume nessas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, se nunca você tiver um carro novo, mas se você for para o céu, Jesus alcançou o objetivo na sua vida. Eu quero que você tenha 1, 2, 3, 5, 10, 20 carros. Mas se você nunca tiver o seu carro, mas for para o céu, Jesus alcançou o objetivo dele na sua vida. Pronto. Eu quero que você ande sarado, irmão. Saúde. Mas se você viver a vida toda doente nessa terra e partir e for para a glória, Jesus, valeu a pena o sacrifício dele por você. Eu quero que você tenha uma família abençoada, filhos submissos, filhos debaixo da tua mão, que te obedecem, que vivem. Mas se os seus filhos forem para as drogas, forem bandidos, forem o que forem, mas se você chegar ao céu, valeu a pena a morte de Jesus por você. Quero que você tenha casas boas. Mas se você nunca tiver e sempre pagar aluguel na sua vida, mas você chegar no céu, saiba de uma coisa, você valeu a pena para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não somos dessa terra, somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem por aqui, irmão. Vamos trabalhar, vamos usar nossa inteligência, vamos usar tudo que temos, mas saiba de uma coisa, o seu alvo é outro. Então uma das coisas que eu fico pensando hoje, que me tira um pouco o sono é isso. Por que você está com Jesus? Por que você veio a Cristo? Por que você se entregou a Ele? Para melhorar a sua vida? Pode ser que às vezes ela piore. Paulo, quando encontrou com Jesus, ele chamava Saulo. E Jesus disse para Ananias: Ananias, vai lá e falar com aquele homem. Eu vou mostrar para ele como importa sofrer por minha causa. Pode ser que servir a Deus para você seja sofrimento. Então uma das coisas que eu queria falar é sobre esse evangelho. A segunda coisa que eu queria falar, não podia ser por menos, eu queria falar sobre a fé. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 11. Hebreus no capítulo 11. Se eu conseguir, eu quero falar sobre o evangelho que nós falamos, sobre a fé, sobre a vitória e sobre a vida no Espírito. Mas nós não consigo falar tudo. Hebreus no capítulo 11. Quando nós olhamos para esse capítulo de Hebreus, ele é o capítulo dos heróis da fé. Mas é engraçado, irmãos, a gente consegue descobrir algumas coisas com o passar dos anos, muito interessantes. Capítulo 11, versículo 4, pela fé Abel, diga Abel, está aí. Versículo 5, pela fé Enoque, diga Enoque. Depois, vamos seguindo um pouco mais, versículo 7, pela fé Noé, diga Noé. Depois, versículo 8, pela fé Abraão, diga Abraão. Depois você vai andando um pouco, olha no capítulo 8, capítulo 11, versículo 23, pela fé Moisés, diga Moisés. E aí você vai andando e você vai dizendo e vai ouvindo, vai no versículo 31, pela fé Raabe, diga Raabe. Muitos nomes são falados. E no capítulo 11, versículo 32, diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir ao que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram o reino, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões. Então quando você olha esse texto, você vai vendo que o autor de Hebreus vai enumerando alguns nomes. E ainda é assim até o dia de hoje, irmão. Ainda até o dia de hoje, alguns nomes estão sendo escritos na história de Deus como heróis da fé, como homens e mulheres que estão vivendo pela fé.
E os nomes estão sendo falados e escritos de vários de nós. E aí chega num momento em que fala assim: o que mais me direi? O que mais direi? Certamente me faltará tempo para me referir o que há a respeito de Gideão, de Jefté, de Baraque, de Sansão, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, fecharam a boca de leões, puseram exércitos em fuga. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Irmãos, e Deus tem levantado pessoas que têm deixado nomes para ser seguido, até o dia de hoje. Mas quando você vai continuando lendo o texto, você chega no momento em que me intrigou. Ele diz assim, no versículo 34, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aí quando você chega no versículo 33, 36, aí aqui um dia isso me intrigou. Chegou no versículo 36, diz assim: outros por sua vez, não fala nome, mas que também são heróis, mas que também são homens de fé, são mulheres de fé. Ele diz a respeito de Baraque, Gideão, Sansão, Jefté, Davi, Moisés, Noé, Abel, Noé. Ele vai falando dos heróis da fé, e ele vai falando sobre eles, Isaac, fala sobre muitos, e depois chega um momento no versículo 36, ele fala, outros por sua vez. Eu quero falar da fé dos outros hoje. Falei muito, já ensinei muito, e vou continuar ensinando muito sobre a fé desses homens, de Raabe. Talvez a fé de Raabe, falei tantas vezes sobre a fé de Raabe, porque me impressiona. Mas hoje quero falar sobre a fé desses outros, que não sabemos o nome, que não sabemos filho de quem, não sabemos a sua linhagem, não sabemos a sua genealogia, não está registrado, e não está registrado de onde eles eram, de que família eles vieram. Hoje, irmãos, na nossa história, está sendo escrita o nome de muitos homens, mas também tem muitos outros no nosso meio. Eu quero falar sobre essa fé dos outros. Olha o que diz a fé dos outros, versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova. Diga comigo, passaram pela prova. Pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, diga comigo, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrino, vestido de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Outros, que não sabemos o nome. Tem muita gente no nosso meio assim, pastor Hebe, que estão lá, nas cadeiras, ninguém sabe o nome. Não é aquele que vem aqui e dá os seus testemunhos de fé. Não é aquele que a sua obra de fé aparece. Mas pelo contrário, ele está lá, sentado na cadeira, sendo provado. Passando provações, passando aflições, passando necessidades. A Bíblia fala que aqui esses outros, eles eram necessitados. Em outra versão, diz pobres. Pobres, puxa vida, mas pela fé, e a Bíblia diz mais sobre esses outros, no versículo 38 diz, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Sabe uma coisa que Deus me mostrou? Que muitos desses que os nomes estão aqui, não poderiam passar o que os outros passaram, porque senão não teriam fé suficiente para passar o que os outros passaram. Sabe o que é fé, irmão? É continuar com Jesus, pobre. É continuar com Jesus, afligido. É continuar com Jesus, maltratado. É continuar com Jesus, independente das circunstâncias. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Fazer festa quando está tudo na bênção, até os ímpios fazem.
Mas existe um nível de fé que são daqueles que nunca são curados, mas nunca largam Jesus. Nunca prosperam, mas nunca largam Jesus. Nunca saem da provação, mês após mês, ano após ano, prova, mas não largam Jesus. E os nomes não estão sendo citados, porque não é o grande homem de Deus que fala isso e fala aquilo, que prega lá. Os nomes não estão sendo citados, mas no livro de Deus, o relatório é o seguinte: esses aí é o seguinte, o mundo não é digno deles, porque eles não são parecidos com os do mundo. Fé. É engraçado, irmão, outro dia eu fiquei pensando e Deus falou comigo o seguinte: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Porque às vezes, hoje, irmãos, lá no nosso meio, às vezes uma certa soberba espiritual, e às vezes nós encontramos pessoas sofrendo, e nós então chegamos e dizemos: é porque não tem fé. Irmãos, e muitas vezes aquele lá tem muito mais fé do que tu, porque se tu estivesse naquela situação, já havias abandonado a tua fé. Sabe por que às vezes você, quando levanta as mãos, sempre é curado? Porque Deus sabe que se te deixares enfermo, talvez tu abandonas a fé. Mas aquele que está lá, Deus sabe que ele tem fé muito maior do que a sua, e que ele pode ficar necessitado, padecendo, afligido, atribulado, que ele continua adorando a Deus, e ele continua andando com Deus. Cuidado com essa soberba espiritual que há hoje no nosso meio. É porque não tem fé. Fé não tem nada a ver com ser curado ou não. Fé não tem nada a ver com prosperar ou não. Fé tem a ver com manter a vida espiritual pulsando aqui dentro, e sendo vivo diante de Deus, e caminhando para o céu. Fé não está ligado com o quanto você alcançou, ou com o quanto você deixou de alcançar. Fé está ligado com as coisas que você pode fazer, independente das circunstâncias aqui fora. Cuidado com o julgamento, porque Deus julga diferente. Outros aqui, Deus diz: esses, o mundo não era digno deles, porque eles eram celestiais, eles não eram terrenos. Eles andavam como peregrinos pelos antros da terra, afligidos, maltratados, mas eram homens que andavam com Deus. Alegrar quando a figueira floresce é fácil demais. Alegrar quando há fruto no campo, o campo dá o seu mantimento, é muito fácil. Alegrar quando há vacas no curral é muito fácil. Alegrar quando a vide no campo não é estéril é fácil demais. Mas o profeta diz, ele levanta os olhos, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não tenha nada, todavia eu me alegrarei no meu Deus, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Irmão, você precisa conhecer um nível de fé que está além do seu conforto, mas ele está numa linha muito abaixo disso, e você continua confessando que você é de Deus, você continua confessando que você pertence a Deus. Pressões malignas, o diabo, as pessoas vêm e te dizem: você não pode, você tem que abandonar tudo, larga tudo, chuta tudo. Mas existe um nível de fé em que aqueles que estão maltratados, afligidos, perseguidos, atribulados, pobres, necessitados pelos antros da terra, esses homens continuam com Deus. Então esses homens, o mundo não é digno deles, não. Porque continuar com Deus depois de tudo isso é só quem é celestial mesmo. Fé é diferente. Cuidado com o julgamento que você faz dessas pessoas. Talvez elas tenham muito mais fé do que você. Eu conheço pessoas, irmãos, que estão sofrendo muitos anos, mas todos os dias estão lá reunidos com a congregação, e levantam suas mãos e cantam louvor a Deus. Sabe o que é vitória? Vitória não está ligada com você ser beneficiado.
Falamos tanto de vitória. E todos pensamos que vitória é quando você alcança a sua cura. Não. Todos pensamos que vitória é quando você alcança seu alvo em Deus. E você conquista aquele carro, e você conquista aquela casa, e você conquista mais aquilo, e você sai daquela aflição. Não. Jesus falou assim: eu venci o mundo. Mas como foi a vitória de Jesus? A Bíblia diz que chegou um momento diante de Pilatos que Jesus falou assim para ele: olha, o meu reino não é daqui. Diga isso para o teu irmão, diga: o reino que você entrou não é daqui. Fala para o teu irmão: os conceitos desse reino são diferentes dos conceitos daqui. Amém? Diga outra vez: os conceitos desse reino são diferentes dos conceitos dessa terra. Jesus falou: eu venci o mundo. Como que ele venceu o mundo, irmãos? Ele foi entregue, começou a ser esbofeteado, foi para o interrogatório, foi condenado, despiram suas roupas, tiraram suas roupas, chicotearam-no, davam com caniço. Mas ele disse antes de tudo isso: se o meu reino fosse daqui, meu Pai enviaria legiões para pelejarem a meu favor. Mas o meu reino não é daqui. Foi levado, subindo para o Gólgota, arrastando uma cruz nas costas. Mas ele disse: eu venci. Cortado, dilacerado, cuspido, envergonhado, rejeitado. Mas ele disse: eu venci. O conceito de vitória desse reino que você entrou não é o mesmo conceito de vitória que tem nesse mundo. Subiu na cruz, perfuraram o seu lado, entregou o espírito a Deus, morreu, foi sepultado, acabou o homem. Mas ele disse: eu venci. Sabe o que é vitória, irmão? Vitória é o seguinte: lá debaixo da terra, depois que não tem mais nada, depois que está tudo acabado, ainda tem vida espiritual. 3 dias depois, a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou no seio da terra e tinha vida espiritual outra vez. Vitória está relacionado com ter vida espiritual depois dos processos que você passa. Comprou o carro novo, comprei, tem vida espiritual ainda? Tem, então é vitória. Porque tem gente que compra o carro novo e acaba a vida espiritual. Comprei minha casa nova, mas agora tem vida espiritual, ainda ora, ainda lê a Bíblia, ainda jejua, ainda adora a Deus, adora, então é vitória. Estou doente há 3 anos e não recebo a cura, mas ainda ora, ainda busca a Deus, ainda adora, ainda dá louvor, dá, então é vitória, não é derrota não. Vitória é ter vida espiritual depois de qualquer processo que você passou, ou de conquista ou de não conquista. Só que nós pensamos que vitória é quando nós alcançamos as coisas, não é. Jó durou, aquela situação de Jó durou por meses, mas depois de meses, Jó ainda podia orar. Porque no final de tudo, Deus falou para os amigos de Jó: pega um sacrifício, leva para Jó, e ele orará por vós, dele eu receberei oração. Então vitória, irmão, não tem nada a ver com o que você conquistou, ou com o que você pegou, ou com o que você obteve, ou que não obteve. Derrota não significa deixar de obter alguma coisa, e nem vitória não significa conquistar, obter alguma coisa. Derrota significa perder a vida espiritual porque conquistou algo, ou perder a vida espiritual porque não conquistou algo. E vitória significa manter a vida espiritual depois de conquistar algo, manter a vida espiritual depois de ter um fracasso. Isso é vitória. Quem está entendendo, diga amém. Só que o evangelho que está sendo passado hoje, vitória é outra coisa.
Jesus falou: eu venci. Eu venci. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Nós precisamos crescer em Deus. Entender que nós entramos num reino que não é desse mundo. São outros valores, são outras coisas. Hoje, eu fico muito triste porque as pessoas estão depositando os seus regozijos nas coisas que eles conquistam nessa terra. Nada contra se alegrar com as conquistas. Mas Paulo disse: alegrai-vos no Senhor. Isso independente das conquistas ou das derrotas aqui, que nós pensamos que são derrotas. Hoje me entristece saber que os cristãos estão focados noutra coisa. E que eles têm sentimentos que não são sentimentos do reino. Deus nos colocou num reino que não é desse mundo. E por isso Deus nos chama a viver no Espírito. Deus nos chama a andar no Espírito. O que é vida no Espírito, irmão? Vida no Espírito é eu orar em línguas 8 horas por dia. Não. Vida no Espírito é eu adorar 6 horas por dia. Não. Ainda que essas práticas espirituais são armas poderosíssimas. E se eu estou aqui hoje, é porque eu uso essas práticas espirituais. Senão, a tempestade já havia levado. A oração em outras línguas, irmãos. Se tem alguém que pode dizer que funciona, sou eu. Mas isso ainda assim não é vida no Espírito. Paulo diz em Romanos: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão onde? Diga comigo: em Cristo Jesus. Então Paulo está falando agora para pessoas nascidas de novo. Para pessoas que estão em Cristo Jesus. E aí Paulo continua dizendo e diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. E ele diz mais: o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Sabe o que é vida no Espírito? É a sua constante decisão que você toma 24 horas. Sabia que você toma decisões 24 horas por dia? 24 exagerei, porque às vezes quando está dormindo não. Mas você toma decisões o tempo todo. Entrar por essa rua para ir para casa. Parar nesse posto para abastecer. Você está constantemente tomando decisões. Vida no Espírito, meu irmão e minha irmã, é decidir pender para o Espírito. E vida na carne é quando você pende para a carne. E quando você pende para o Espírito, é exatamente esse caminho estreito que Jesus falou. Porque nessa situação é o lugar que você tem que... Olha, eu fiquei tão triste. Estávamos no campo jogando futebol. Ali é um lugar que você toma decisões toda hora. E lá temos um juiz. Ele apita. Falta. Não foi falta. Foi gol. Não foi gol. E aí de repente ele apitou. Não foi gol.
E o irmão falou, foi gol. Ele, não foi gol. O irmão falou, foi gol. Não racha. O negócio foi pegando tão bom, tão feio. Gente, o irmão parecia aqueles cachorro pincher. Sabe aqueles que não param de latir hora nenhuma? Você chega, cala a boca. Pss, vai pra dentro. Nada fazia calar. Sabe o que é vida no Espírito? A Bíblia diz que Jesus, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Fala para o teu irmão, você é um pincher ou você é uma ovelha muda? Qual que late mais, pincher ou chihuahua, pastor Hebe? Pincher. Pincher. Irmão, como é feio a gente ver crente batendo boca. E sabe o que ele falou para o juiz? O juiz parou de apitar, não aguentou. Então não vou apitar mais não. Ele falou, eu sou justo, eu sou justo. Se não fosse gol, eu falava, foi gol. Eu falei para ele assim, cheguei na frente dele e falei, irmão, que vergonha. Ele virou a cara para mim, foi embora. Vida no Espírito, irmão. Deixa eu falar uma coisa. É a sua decisão. Para onde você vai pender? Para o lado da ovelha muda? Perante o seu tosqueador? Ou você vai pender para o lado do pincher? Vida no Espírito é quando você pende para aquele lado. Você não reivindica. Você foi injustiçado. Tá bom. Te pisaram. Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Estou cansado de algumas coisas. Estou cansado de algumas coisas. Confesso para os irmãos que estou com vontade de ir para o céu. Estou cansado de viver no meio de uma religião onde o povo professa seguir a Deus, mas nega com as suas obras. Onde o povo está apegado e buscando as coisas dessa terra. Onde o povo, todo mundo quer o seu direito, o seu direito, o seu direito. Estou cansado, irmão, queria ir para o céu. Se Jesus me levasse hoje, confesso que seria um alívio. Muito difícil viver nessa terra, porque esse mundo jaz no maligno. Muito difícil porque a gente é injustiçado muitas vezes. Acusado. A gente é condenado muitas vezes. Mas isso aqui é vida no Espírito. A oração em outras línguas, ela vai te levar para esse lugar. Mas se você não decidir, não adianta. A oração em outras línguas, ela esclarece o teu entendimento, irmão. Mas se você não decidir, não adianta. Porque na hora de decidir, dói. Na hora de decidir, pender para o Espírito é a hora dolorosa, é a via dolorosa. A oração em outras línguas te faz abrir o seu entendimento. E você decide pela carne, sabendo que está decidindo pela carne. Estou cansado, irmãos. Essa é a verdade. Eu acho que o Senhor, ainda bem que o Senhor não mentiu para nós. Ele disse que o negócio era difícil mesmo. Se você está andando assim tranquilamente servindo a Deus, você não está no caminho apertado. Não é fácil.
Irmão, eu já tive empresa antes de ser crente. Hoje eu tenho uma pequena empresa depois de crente. É muito mais difícil agora. A gente pensa, não, agora sou crente, vou abrir empresa, o negócio agora vai ser facinho. É muito mais difícil. Pensa, um negócio difícil. Se está tudo confortável para você, irmão, misericórdia, pelo amor de Deus, torne as coisas difíceis, através de decidir pelo Espírito. Se está tudo confortável para você, pelo amor de Deus, torne essas coisas difíceis e esse caminho apertado. Como, pastor? Decidindo andar e viver no Espírito, porque viver no Espírito, meu irmão, é uma luta contra a carne. A Bíblia diz que os dois brigam entre si, lutam entre si, porque a carne não quer fazer aquilo que o Espírito quer. Muitas coisas vão mudar, sabia? O Senhor falou isso comigo. Muitas coisas vão mudar na igreja. O Senhor sempre conserva os 7.000 que não se dobra, que são fiéis a Ele. Mas me dá medo saber que são poucos que vão entrar. E que o Espírito Santo incomode você nessa noite, para que você saiba que você corre um sério risco de não entrar. Porque não são muitos que vão entrar, são poucos. Cabe o mundo todo lá. Cabe o mundo todo. Deus amou o mundo. Cabe o mundo todo. Mas são poucos que vão entrar lá. Sabe por quê? Porque nem todos querem andar desconfortáveis. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo coloque no seu coração um temor, irmão, pela sua vida. Porque se eu conseguir fazer isso, se o Espírito Santo conseguir fazer isso essa noite, através dessa palavra, em uma pessoa, eu sinto que terei uma missão cumprida. Mas se eu for embora e ninguém se incomodar, eu sinto que falhei. Porque não podemos, irmãos, pensar que está tudo normal, que está tudo bem, que nada está errado e que está tudo tranquilo. Não. É uma vida apertada. É uma vida difícil. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas a única coisa que eu quero hoje é chegar no céu, irmão. Talvez eu nunca vou ser um homem rico nessa terra. Gostaria de ser. Confesso para os irmãos. Mas eu quero chegar no céu. Se eu chegar lá e poder contemplar os cravos, poder continuar a nossa família, né? Que começou lá no Éden. A nossa família começou no Éden e vai continuar na nova cidade que desce do céu. Esquece, irmão, as coisas dessa terra. Trabalhe. Não estou dizendo para você largar tudo. Trabalhe para que você tenha conforto, mas estabeleça o alvo maior da sua vida, as coisas celestiais, porque é para lá que você vai. É para lá que você vai. O Senhor, Ele como é difícil, viu, irmãos? Chamaram Jesus de Beelzebul, possesso por Beelzebul. Desprezaram Jesus. Você é o filho do carpinteiro. Se ele está possesso de Beelzebul. Cuspiram nele. Mas é diferente, andar com Deus é diferente. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Qual é o motivo que você veio para o Evangelho, irmão? Melhorar a sua vida? Esse não é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é aquele seguinte: eu vim para Jesus porque eu estava morto nos meus pecados, nos meus delitos. Eu estava morto por causa das minhas transgressões. Eu estava afastado de Deus, caminhando para o inferno. E Jesus
pagou o preço e cancelou os meus pecados e me chamou para viver uma vida num caminho apertado, andando segunda milha, oferecendo outra face. Então é isso. Isso é o Evangelho. Porque você não vai ficar nessa terra. Amém? Levanta suas mãos, fecha seus olhos. Eu quero pedir que o Espírito Santo esteja agindo na sua vida. Fecha seus olhos, levanta suas mãos. Espírito Santo, Pai, que essa noite o Senhor esteja agindo no nosso coração, trazendo o verdadeiro motivo pelo qual nós nos reunimos dia após dia, trazendo o verdadeiro motivo pelo qual o Senhor morreu na cruz por nós, Jesus. Que o Teu Espírito esteja se movendo no nosso meio nessa noite, plantando em nós a consciência dos valores celestiais, dos valores do reino no qual entramos, que não são os valores dessa terra. Senhor Jesus, nós somos muito gratos ao Senhor pela vida eterna, pela salvação, pela vida que pulsa dentro de nós, a vida espiritual, que nos ajuda a não andarmos na nossa vida como pessoas carnais, mas que nos puxa e nos fazem pender para as coisas espirituais, que nos levam, Senhor, a andar e a experimentar sobremodo as coisas excelentes, acima das coisas naturais. Senhor Deus, que cada pessoa que está nesse lugar essa noite possa compreender o verdadeiro motivo da morte de Jesus e possa fazer valer a pena a morte de Jesus. Senhor, e que sejamos cheios do Teu Espírito todos os dias para terminar bem a nossa carreira. Como o apóstolo Paulo, Senhor, tantas lutas, tantas guerras, tantas aflições, fomes, naufrágios, perigo entre irmãos, perigo entre patrícios, perigo nas estradas, faminto, nu. Mas, Senhor, que possamos terminar bem a carreira como Ele terminou, independente das circunstâncias, porque Ele também esteve na abundância, esteve na fartura. Mas nada disso, Senhor, nem a fartura, nem a abundância, nem a escassez, nem a fome, nem a nudez, nem a honra, nem a desonra o fez terminar mal a sua jornada. Senhor, que nós também possamos terminar bem a nossa jornada nessa terra, Senhor. Somos apenas peregrinos nessa terra, somos passageiros nessa terra, não somos desse lugar. Que possamos ter uma boa passagem por essa terra, que possamos terminar bem a nossa passagem por essa terra. Coloque a mão no ombro do seu irmão, ore por ele, fala: Senhor, tenha misericórdia da vida do meu irmão, que ele possa terminar bem a sua carreira nessa terra, entendendo os valores do reino, entendendo os valores do Evangelho, conhecendo, ó Deus, aquilo que tem valor no reino. Pai, tenha misericórdia do meu irmão, ore por ele, peça isso, irmão. Levanta a tua voz pelo teu irmão, clame ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia do meu irmão, que o Espírito do Senhor o guie, Pai, ao caminho da salvação, ao caminho eterno, ao caminho da vida. Tira os olhos, Senhor, dele, tire a prioridade dele das coisas desse mundo, coloque a prioridade dele nas coisas celestiais, onde Cristo vive. Que meu irmão, Senhor, coloque os pensamentos nas coisas do alto, que ele coloque o coração nas coisas do alto, onde Cristo vive. Oh meu Pai,
Ó meu Pai, que nesse lugar todos nós possamos fazer valer a pena a morte de Jesus na cruz, e que os portais celestiais nos recebam e possamos chegar e conviver e viver para sempre com o Senhor, ó Deus. Que o deserto não nos engula, ó Pai, mas que entremos naquele lugar que o Senhor preparou para nós. Ó meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos temor, ó Deus. Dá-nos temor, ó Deus. Dá-nos temor, ó Deus. Dá-nos temor, ó Deus, pela vida, no nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso, digam amém. Diga comigo: eu quero terminar bem a minha corrida. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Graça e paz.